Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu não vejo esperança para essa situação, eu não vejo esperança para esse casamento, eu não vejo esperança para essa doença, eu não vejo esperança para a minha condição moral, eu não vejo esperança para os meus pecados. A minha situação é irreversível. Pastor, desista de mim, eu sou um caso perdido. Esse casamento é um caso perdido, seria melhor o divórcio. Esse homem com quem eu vivo é um caso perdido, não há nada que cure, não há nada que liberte. Esse homem está fadado à ruína e à maldição, desista dele. Eu vi recentemente a foto dos meus filhos, o perfil dos meus filhos, eu não tenho mais esperança da restauração deles, acabou. Eles afundaram de tal modo que eu não acredito mais na melhora, na recuperação. O caso dos meus filhos é irreversível. Estou tratando de uma doença. Estou lidando, fiz cirurgias, procurei profissionais, não há mais esperança. Eu só estou me entregando, eu desisti de lutar contra essa doença, eu estou me entregando a ela até que ela me mate. Pode ser o seu caso. Irreversível. O dia escuro chegou, mas ele tem nuances. Eu não tenho condições, está acima do meu poder lidar com isso. Talvez você olhe para um pecado, uma falha moral, uma deficiência em você, que você luta 1, a 2, a 3, a 4, a 10, e você chegou à conclusão, não tem mais jeito, eu acredito que morrerei assim, viverei assim para o resto da minha vida, eu sou uma causa perdida. Insegurança, medo, dúvida, confusão, você não vê saída, não há respostas, Deus se cala, as portas não se abrem, a solução não aparece. Eu estou como esse homem, trancado com 16 guardas, com 2 sentinelas, e mais 2 acorrentados com ele. Estou na prisão de segurança máxima, com a sentença de morte, estou a algumas horas da execução, da execução e da minha pena capital. A morte. E isso aqui, detalhe, não é retórica de esboço e não é tópico de pregação, é a verdade de alguns aqui. Eu sei porque eu já vivi isso, eu já cheguei na linha final e disse, já era, é impossível, não há mais. O jeito é se conformar com a derrota, é assumir essa posição, não há solução. Talvez você veja assim o seu caso espiritual, moral, emocional, conjugal, de toda ordem, de toda sorte, eu não sei. Você já pediu conselho para um pastor, você já orou, você já jejuou, você já leu, você ligou, você escreveu, você pesquisou, você fez o que podia e não moveu 1 milímetro do lugar. Quem na sua situação também não ia jogar toalha? Quem não chegou nesse ponto de dizer, é o fim, não há nada mais que possa ser feito, eu só vou me entregar para esse pecado, vou me entregar para essa doença, vou me entregar para as mãos das trevas, vou me entregar para a sorte, para o acaso, vou me entregar para a tristeza, eu vou ser consumido por ela, eu não tenho mais forças, isso está acima do meu poder. Esse era o caso de Pedro. O dia escuro chegou. É tão ruim quando ele chega. O salmo é tão lindo, o Senhor é meu pastor. Segunda parte, nada me faltará. Terceira, deitar-me faz em pastos verdejantes. Que coisa linda. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Maravilhoso. Guia-me pela vereda da justiça por amor a teu nome. Maravilhoso. Mas aí tem o versículo 4. Ainda que eu andasse para o vale da sombra e da morte, esse dia chega. Revesti toda a armadura de Deus para que possais resistir. Mas o que, Paulo? Resistir o quê?
Essa vida cristã já é cheia de luta, Paulo, já é cheia de dificuldade, é tentação, é provação, é dificuldade, é discriminação, mas vestir armadura para quê, Paulo? Para resistir o dia mau. O quê? O quê? Vai ter um dia que vai ser pior que os outros? Sim. Ele vem. Quem em sã consciência pensa que está voltando de uma viagem e não vai chegar em casa? Quem que pega o exame e descobre que a esposa está grávida, imagina que vai acontecer alguma anomalia com a criança e com o bebê, que tanto está esperando? Quem que acorda de manhã com a dor em alguma parte da barriga, imagina que vai encontrar ali um caroço, um nódulo? Quem em um exame de rotina vai ali esperar ser diagnosticado com câncer? Mas o dia mau chega, e chega nestes termos: não há o que fazer. Não há. Ele chegou para Pedro. A Bíblia não dá detalhes, mas como é que estava esse homem lá no corredor da morte? É então que nessa hora, preste atenção, é a palavra do Senhor. É então que nessa hora Deus intervém. É nessa hora escura, é quando todas as portas se fecham, é quando todos dizem não, é que a luz brilha, é que Deus entra em cena. Veja o verso 7, diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. De repente, a luz brilhou na escuridão. De repente, a luz da esperança, a luz de Deus brilhou naquela cela escura. A luz de Deus perpassou o portão de ferro, perpassou a escolta com 16 guardas, a sentinela, as correntes de Pedro, e brilhou sobre aquele lugar. Que luz é essa? Quem é essa luz? 1 João 1,6, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus apareceu naquela cela, Deus brilhou, Deus interveio, Deus interviu, Deus apareceu. É como em Gênesis 1,3, Deus olhando para as trevas que estava a criação, Deus então no meio das trevas diz: haja luz. Foi o que ele fez com Pedro. Ele no meio daquelas trevas disse: haja luz. Meus irmãos, é nessa hora que Deus aparece. Essa palavra aqui é para aqueles que estão a um fio de desistir, a um fio de entregar os pontos, que estão passando o dia mal, e Deus está dizendo: calma aí, é exatamente nesta hora que a luz brilha, é nessa hora que Deus aparece. Querido irmão, quando tudo parecer sem esperança, hoje você olha para a vida, a luta é desigual, você não pode fazer nada, você está no escuro, sem condição de ver a luz, é só desespero e desesperança. Mas de repente, nessa situação terrível, a luz de Deus brilhará sobre você, e nós perceberemos que não fomos deixados por conta própria, entregue à sorte ou acaso. Está ali um apóstolo, que tanto honrou, fiel, que o amava de todo o coração, que o negou, mas se redimiu, agora está ali, trancado, com a sentença, sem nada e sem ninguém. Deus não iria desampará-lo no momento mais difícil da sua vida. A luz brilhou. A luz brilhou. O que isso significa? Foi nesse momento
que Deus interviu. Que Deus entrou. Que Deus apareceu. Você acha que você vai ficar entregue à sorte ou acaso? Não. Deus há de intervir. A luz há de brilhar para você nessa escuridão. Creia nisso. Ela há de brilhar. Agora, por que Deus interviu? Por qual razão a luz brilhou naquela cela? Tem uma razão. Por que Deus apareceu? Porque Deus chegou no último minuto. Porque Deus atravessou muros e paredes e guardas e se apresentou a Pedro. Qual foi a razão? Foi resposta de oração. Veja o verso 5. Pedro, pois, estava guardado do cárceres, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Preste atenção, irmãos, Deus sempre intervém na história em resposta às nossas orações. Deus apareceu, a luz brilhou em resposta às orações. Queridos irmãos, por isso devemos orar mais, devemos perseverar na oração mais, e por fim devemos crer mais. Nós muitas vezes duvidamos do poder da oração, somos uma geração fraca, vemos poucos milagres, porque oramos pouco, e porque oramos pouco, porque cremos pouco, e porque cremos pouco, porque conhecemos pouco. Sem oração, sem resposta. Deus interviu em resposta à oração. Irmãos, Deus está muito mais pronto a dar do que nós estamos prontos a receber. Deus está muito mais pronto em responder do que nós estamos prontos em pedir. Existe um hino antigo que expressa bem essa verdade. Ele diz assim: a presença de um rei estás vindo, que sejam grandes as tuas petições. Vem, minha alma, prepara teu pedido, pois Jesus tem prazer em responder tuas orações. Não estabeleça limites para as respostas das suas orações. Não fique pensando na circunstância, nas limitações, nas causas. Não! Lembre-se a si mesmo de que você está orando a Deus, e para Deus nada é impossível. Pense nisso, que sejam grandes as tuas orações, grandes as suas petições. Não há como pedir demasiadamente a Ele, não há como pedir coisa grande demais a Ele. Ele está muito mais disposto a dar do que nós estamos de receber. Ore. Você está nessa situação? Você está preso, enclausurado, trancafiado, sem chance, sem esperança, sem nada. Mas uma coisa ninguém nesse universo pode privar você de fazer: orar. Nada nem ninguém, não há governo, não há lei, não há doença, não há nada que impeça você de orar. Ore. Agora, como Deus responde? Veja só, o cerco de Pedro está começando a mudar. Como Deus responde? Diante da escuridão. Sabe como Deus respondeu? Dando sono a Pedro. Sono? Sim, sono. Deus respondeu fazendo Pedro dormir. Veja o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias.
Pedro pegou no sono, dormiu, em resposta às orações. Mas como isso é possível? Veja só, o texto diz que quando Herodes estava para apresentá-lo, estava arrumando a guilhotina, o pelotão de fuzilamento, chamando as testemunhas, o carrasco estava vestindo saco preto, e Pedro está dormindo, no dia mais difícil da vida dele, está dormindo, ele vai receber um julgamento e uma sentença, Jerusalém inteira está em polvorosa, e Pedro está dormindo, no dia mais difícil, mais escuro, mais sombrio. Como pode dormir num momento desse? Por que Pedro dormiu? Para não surtar, para não entrar em desespero, para a sua situação que é ruim, não ficar ainda pior. Não entendeu, né? Sono aqui significa paz. Deus, no momento mais difícil da vida de Pedro, enviou paz ao seu coração. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.